Boa noite, gente. Todo mundo aí já pronto para a live? Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Me ouvindo? Me vendo? A imagem tá boa? Tudo ok? Boa noite. Obrigada, gente. Vamos ver aqui se o doutor já está na área. Eu vou aqui já tentar convidar ele para ver se ele já tá por aí, tá? Estou tentando chamar ele aqui, tá bom? Não, ele ainda não tá por aqui. Não apareceu ele ainda. A gente tem que esperar ele entrar aí na live. Queria ter coragem de usar um batom dessa cor. Gente, é só usar. Se não usar, nunca vai ter coragem. Mas é de pouquinho vai e vai deixando mais forte. Deixa eu ver aí. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, tá, gente? Tentar aqui. Ele ainda não entrou. Então, nós vamos esperar um pouquinho. Agora ele entrou. Acabei de ver. Boa noite, doutor. Já vou tentar chamar o senhor aqui. Aqui, ok. Aguardando. Só aguardando aí. Boa noite, doutor Felipe. Olá, olá, boa noite. Todos estão me vendo? Deu uma travada aqui. Deu uma travada logo no começo aí. Mas agora foi, né? Foi. Não, agora tá certinho. Boa noite, Beleza. doutor. Queria Boa muito noite. agradecer ao senhor por ter aceitado a live. O pessoal estava me perturbando. Eu recebi tanta mensagem de direct, tanta caixinha, que se eu postasse tudo ia perturbar demais o senhor. Eu falei, não, deixa quando ele tiver um tempo, ele me acha. É, Imagina, doutor, imagina. Eu agradeço muito o convite. é um assunto que o senhor já tem falado há um tempo, não é? Assim, eu sigo o senhor, já assisti algumas lives, algum conteúdo. O senhor tem batido bastante aí um pouco nesse assunto. O seu público é majoritariamente feminino, né? Sim, sim, o público é majoritariamente feminino. Das últimas vezes em que eu consultei, né, essa, essa distribuição lá dentro da página, a gente tinha ali preferencial, majoritariamente mulher em torno de 90%. Né? Já foi. Aham. E esse percentual mudou quando eu comecei a falar sobre sexualidade. Aí começou a E vir mais homens. sim, os homens eram 2% da página até bem pouco tempo atrás, 3% no máximo. E crescer esse tanto essa proporção tão grande, né, é realmente um fato considerável e chama a atenção para um fato de que a gente tem aquela falsa ideia de que a sexualidade é muito mais facilmente vivida pelo homem do que pela mulher. Né? Essa é a minha preocupação, muito mais da cabeça da mulher do que do homem. E aí a gente acaba caindo nessa falácia e esse aumento repentino da participação dos homens na página, justamente no momento em que eu trouxe esse assunto, mostra que não, que isso não é uma exclusividade da preocupação dos homens, das mulheres, mas isso afeta tudo muito mais os homens também.
Porque quando eles se mobilizam para falar sobre esse assunto é porque realmente eles estão vendo ali um problema, que é muito difícil o homem falar sobre isso. Ah, o senhor já entrou aí num tema, então, que já encaixa com o que eu queria te perguntar. O meu público é majoritariamente feminino. E, assim, recebo muita mensagem, mais de mulheres que estão preocupadas com seus maridos do que de mulheres que têm um problema em si, algum tipo de problema. O problema que ela tem hoje é porque o marido dela está com algum problema e ela não consegue ajudar. E, assim, é difícil, como eu falo, o homem se abrir nesse sentido, né? Da sexualidade, do problema sexual, de uma coisa que não está bem. É difícil para eles, né? Sim, sim, porque muitas vezes o homem construiu a sua masculinidade em cima dessa ideia de que é parte das suas qualidades e das suas atribuições saber satisfazer a mulher, enfim. Uma das consequências dessa educação sexual totalmente distorcida, né, que a gente vê hoje nas escolas e dentro das famílias, pela falta da educação familiar, essas outras educações acabam tomando conta, né? O pior cenário é quando essa atribuição de educação sobre a sexualidade recai sobre as escolas e a própria mídia, né? Que hoje é quem mais dita sobre sexualidade. Não ensina, Sim. mas dita tendências, né? Então, Uhum. isso é muito complicado. Eu só queria fazer uma observação aqui, não tem a ver com a live propriamente, mas com o funcionamento, porque depois que travou, eu não consegui ver mais nada, deu uma congelada aqui e eu não estou vendo os comentários, então eventualmente se eu não responder alguém ou alguma coisa, peço que você me guie, Tatiane, porque o meu travou aqui. Isso já aconteceu algumas vezes, mas é a minha internet que é ruim Tá jóia. e se você Tá, para achar, mim aqui tá tranquilo. tá ótimo. Doutor Felipe, a questão feminina com a sexualidade, ela vai mais no âmbito, vamos dizer assim, a mulher ela tem um pouco de dificuldade com relação ao próprio corpo, às vezes, não tem? Sim, Eu vejo que pode falar, pode terminar a pergunta, pode terminar. eu vejo que a maioria do meu público, quando elas vêm com um tipo de queixa com relação à sexualidade, são mulheres que não sabem, às vezes, o funcionamento do próprio corpo, do funcionamento quando o corpo está pronto para o ato sexual ou não. É, às vezes, um certo, vamos dizer assim, uma certa repulsa com relação ao prazer. Eu não sei por que que isso foi construído, mas eu tenho muitas mulheres que têm parece que assim, é como se ela tivesse uma obrigação ali com o esposo, de satisfazer o esposo, mas que para ela tá Aquilo. tranquilo daquele Uhum. jeito. O jeito que tiver que ser, será. Sim, sim. Isso tem tudo a ver com esse caminho que os casais percorrem na maioria das vezes quando estão construindo a sua sexualidade, né? Nós podemos atribuir a essa situação uma série de uma sucessão, na verdade, de omissões e de distorções em relação a essa questão. Porque primeiro a gente tem essa questão de uma educação familiar extremamente falha. Muitas vezes, esses futuros esposos, eles já vêm de uma realidade familiar em que a vida conjugal já não é mais para eles um espelho, né? Então, uma vida familiar extremamente desgastada. Nós somos uma geração de jovens que perdeu totalmente o referencial da família, porque o divórcio começou a aparecer como uma saída. Então, nós não olhamos mais para o casamento dos nossos pais, muitas vezes, aquela nossa pequena realidade mais imediata, como um espelho de fidelidade, de cumplicidade, de estamos aí para tudo que precisar, mas uma situação que, infelizmente, na grande maioria das vezes, de desistência, né? De se conformar com o problema. Porque quando a gente se separa, né, a gente não está dando fim ao problema. Nós estamos fazendo com que ele surja mais forte do que todas as soluções que poderiam aparecer. Então, o problema se perpetua no final das contas, né? E essa geração, na grande maioria das vezes,
se, se influenciou por esse pensamento, quando não dentro da própria família, mas a realidade da sociedade de uma maneira geral é sempre dessa possibilidade da fuga, né? Sempre dessa Uhum. possibilidade do não tá bom, então a gente vai procurar de outra forma, cada um segue seu caminho, tudo terminou muito bem, nós conversamos muito e terminamos como Somos amigos, né? amigos? Somos bons, hoje em dia nós somos bons amigos. E aí daqui a Aham. 10 anos ela vai ter novos bons amigos, ele vai ter novas boas amigas, enfim, essa sucessão de desistências na vida. É, Ao passo eu que, ao vejo, mesmo... Diga, eu pode. vejo também, doutor, que o senhor está falando aí da questão da desistência, quando há o rompimento mesmo, mas a gente também, eu mesma acompanhei muitos casais, matrimônios próximos, que não havia uma desistência de rompimento, mas havia uma desistência dentro da própria casa. Sim, Então, outra espécie de desistência. Havia um casamento só sim. de Uma porta para decisão fora. de uma decisão, né, de um conformismo, né, e uma solidão a dois, um abismo entre essas duas pessoas. Esse é o outro ponto, de fato, né, em que muitas vezes existe a convivência, mas não existe a cumplicidade ou a fidelidade, de fato, já se perdeu também, a comunicação já passa longe, né, a intimidade já não existe mais. E a gente lida muito com essas realidades hoje como consequência do relativismo e do materialismo que se instaurou na nossa sociedade nas últimas décadas. A consequência disso são essas solidões a dois que a gente vive, que a gente vê em tantos relacionamentos conformados. Ao passo que, ao mesmo tempo que esses jovens foram, essas crianças, adolescentes e jovens foram se formando nesse ambiente totalmente enfraquecido de afeto, né? E de referências, muitas vezes também a gente vê, e eu me permito dizer isso aqui, vendo essa imagem aí atrás de você, a gente não pode ignorar essa realidade espiritual na qual nós vivemos. Nós vemos que a igreja se absteve muitas vezes desse discurso também, de Sim. protagonizar esse discurso. Foi recriminada, né, publicamente por assumir uma... Isso nunca aconteceu. Assumir uma mentalidade castradora, né, e repressiva em relação ao sexo, como se trazer a consciência do homem, né, trazer para a consciência do homem essa ideia de que sexualidade não é uma mera vontade a ser saciada, fosse de alguma forma podá-lo, quando na verdade essa palavra podar ela até é muito boa de ser usada, né? Uhum. Ela pode ser adequadamente usada, porque quando nós podamos alguma coisa, nós estamos podando aqueles galhos mal colocados, mal direcionados, os galhos secos, enfim, e permitindo que a planta consiga crescer, né? Aquela árvore consiga crescer mais forte, subir, né? E se Uhum. renovar muitas vezes. E isso a igreja, ela poda nesse sentido, né? De cortar esses membros podres do nosso corpo, que são oriundos desse egoísmo, dessa vaidade, desse orgulho desenfreado, que muitas vezes acaba por nos levar à morte, não à vida. E isso vai levando, elevando da mesma forma a condição humana, né, a uma realidade mais elevada. Então, nas últimas décadas, eu vejo que muitas vezes não a igreja enquanto igreja de fato, mas essas pequenas realidades, essas pequenas comunidades, eu me refiro muito ali às realidades das paróquias, das Uhum. pastorais, esse assunto começou a ser deixado de lado. Eu sei porque eu vim de um movimento de adolescentes e graças a Deus eu conheci a minha esposa lá, do encontro de adolescentes com Cristo aqui da minha cidade, do meu bairro, na verdade, que eu me arrisco a dizer que talvez seja o maior da minha cidade, se não um dos maiores, pelo menos. E você vê numa realidade em que a gente acolhe por ano cerca de 300 jovens novos para a vida, né, Uhum. em comunidade ali na paróquia. E assuntos como castidade eram extremamente contornados. E nós chegamos a ouvir certa vez que falar sobre castidade, falar sobre pureza, isso é muito difícil, é uma realidade para Nossa Senhora somente. Que não dá para falar com os jovens sobre isso. Pois se a gente não fala, a televisão fala, a escola fala. E ensina Uhum. a sexualidade pura e simplesmente do ponto de vista biológico.
E isso nada mais é do que rebaixar a nossa sexualidade a uma condição selvagem, a uma condição animal, Como se irracional, a gente fosse bicho, né? como se fôssemos bichos e guiados pelos nossos instintos. Mas nós não somos em nenhum momento guiados pelos nossos instintos, porque nós temos uma coisa que os animais não têm, que é a consciência. Nós nos permitimos nos comportar como animais quando nós nos abstemos dessa consciência. E essa consciência é o que Uhum. dá o senso de responsabilidade sobre o outro, o senso de responsabilidade sobre si mesmo. E aí é que a gente começa a ser guiado por um instinto e vive uma realidade verdadeiramente selvagem, de simplesmente se saciar. E nisso o ser humano vai se distanciando do seu valor, né, do seu sentido maior, que é amar e ser amado, ser feliz por isso. E amar nada mais é do que se doar. E quando você vai se distanciando desse entendimento, dessa realidade espiritual da nossa sexualidade, e vai se aproximando dessa realidade pura e simplesmente biológica, você tende a acreditar que, sabendo o que é uma genitália, sabendo o que é um ciclo reprodutivo, sabendo o que é um ciclo menstrual, o que é um orgasmo e o que é uma relação sexual, quais são os riscos de uma relação sexual desprotegida, quais são os benefícios dos contraceptivos, e juntando tudo isso você tem um sexo seguro, isso é a ideia que constrói segurança na cabeça dos homens e mulheres hoje em dia. É um sexo com contraceptivo, e de preferência com camisinha, para não engravidar sem planejar e de preferência não pegar nenhuma DST. Isso é o que traz segurança. Não é estar com uma Sim. pessoa que vai cuidar de você, que vai respeitar você. Não é estar com uma pessoa cuja história você conhece. O que é a intimidade que nós tanto defendemos quando se vai falar em vida sexual? Não é expor simplesmente aquilo que você tem de mais escondido, né? Isso pode ser, na grande maioria das vezes, vulgaridade. A gente vê na televisão Uhum. todo mundo expondo o seu interior de maneira banal e corriqueira, e isso nada tem a ver com intimidade. Nós não somos íntimos desses artistas que expõem seus corpos na televisão, dessas mulheres e homens que expõem seus corpos na propaganda. Não há qualquer intimidade. E, no entanto, eles estão se desnudando cada vez mais para todos nós. Mas não há uma Sim. relação pessoal, né? Não há uma história que se cruza. Você não sabe de onde aquela pessoa veio, para onde ela vai, do que ela acredita, do que ela gosta, do que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de beber. Isso não é intimidade. A intimidade é revelar esse interior, mas e esse guardado, não esse que está coberto pelos panos, né? Mas é aquela alma escondida, que é o valor que a pessoa tem em si, que é nada mais, nada menos do que essa própria coexistência com Deus, enquanto o sumo bem, né? A nossa existência, ela é uma coparticipação desse plano de Deus. E isso não é uma questão católica, pura e simplesmente, ou religiosa, Sim. ela é espiritual. Ela ultrapassa a compreensão do cristianismo, ela existe em várias religiões, né? Que acreditam em diferentes deuses, mas entendem que o ser humano é muito mais do que essa carcaça que nós vemos. E quando a gente Uhum. se comporta sexualmente como uma carcaça, é isso que a gente vai ter. E a consequência disso é uma realidade sexual medíocre, porque viver uma relação de atrito de corpos, sem mesclar essa alma, e é aí que acontece a intimidade, nessas duas histórias que se cruzam, dotadas de todo o seu valor, né, de toda a sua individualidade, a sua exclusividade, ali a relação atinge esse verdadeiro clímax. Ali nós vivemos esse orgasmo total, de uma entrega total, dessa última instância de manifestação de amor, em que as pessoas realmente se descobrem umas às outras e descobrem o prazer em se doar. É o riso do outro que vira o seu riso. É o sucesso do outro que vira o seu sucesso. É a dor do outro que vira a sua dor. E quando há essa conexão, essa comunicação e essa real intimidade, isso se transborda também na vida sexual propriamente dita. Mas nós não podemos falar sobre sexualidade sem falar dessa experiência de amor pessoal. Há Sim. o componente do desejo, que é comum a nós e aos animais. Mas, Uhum. claro que com as suas peculiaridades, óbvio. Mas, se nós paramos por aí e saciamos o desejo no ato sexual puramente, nós estamos vivendo como os hipopótamos. E eles realmente eles estão aqui só passando, só fazendo número e se perpetuando. E nós não estamos aqui para isso. Porque o hipopótamo, quando ele estiver lá velhinho e para morrer,
ele não vai se questionar sobre o mal que ele fez ao usar aquelas fêmeas como meras parceiras, reprodutoras, porque elas estavam no cio. Mas Uhum. nós, homens, e nós, mulheres, nos questionaremos sobre essas marcas negativas que nós podemos deixar na vida dos outros. Isso significa que quando nós misturamos as nossas individualidades, não há ali meramente um atrito de células, né? Há o encontro dessas almas. E as marcas que nós podemos deixar nessas pessoas são muito mais profundas e vão muito além de uma experiência biológica, de uma satisfação de neurotransmissores, né? De hormônios, então, de respostas neurosensoriais. Há uma dimensão espiritual de satisfação em se unir. Sim. E esse é o verdadeiro orgasmo do ser humano. Isso não menospreza o Que valor de não é conhecer somente físico, né? Que não é físico, somente físico. sim. Não menospreza a necessidade de se conhecer, porque óbvio, né? Vai lá dois casais que nunca se preocuparam em conhecer o corpo humano, em conhecer as áreas que podem excitar o homem e a mulher, né? Recursos que se pode usar na vida sexual para agradar um ao outro. Vai um casal descuidado assim, nunca se preocupar com isso e tentar ter algum tipo de contato físico. Não vai conseguir, não vai funcionar. É claro que esse conhecimento não vem da revistinha de sacanagem do adolescente. Ele vem de uma Exatamente. convivência a dois e de uma vida aberta, de dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, você fez isso, eu gostei, você fez isso, eu não gostei. Dessas pequenas insinuações, né? Que vem numa linguagem muitas vezes não verbal, nessas pequenas conduções gentis e caridosas durante o próprio ato em si, né? A sinceridade que faz parte também da intimidade, né, doutor? Sim, Essa sim. sinceridade. Eu sempre falo muito isso, e é claro que biologicamente falando, para a mulher é sempre um dilema muito grande. Porque para o homem a realização sexual biológica pura e simples é facilmente conseguida através de qualquer atrito genital. Sejamos honestos. Até porque a genitália do homem é exposta, é muito mais evidente. E agradá-lo é fácil. Para a Uhum. mulher, biologicamente falando, e espiritualmente falando também, há uma conexão de corpo e alma muito maior. Uma sensibilidade, uma afetividade, né? É aquela velha história, eu sempre brinco com isso nas lives que eu falo sobre esse assunto, da mulher que se desilude, porque entra numa relação muitas vezes se sentindo poderosa, no seu poder de atração, no seu poder de sensualizar, e que no dia seguinte se desilude porque ele não ligou e não deixou nada para trás. Isso é essa alma feminina gritando por essa necessidade de se preencher. Biologicamente, homem e mulher fazem, reproduzem, né, essa dinâmica do preenchimento feminino. Né? Biologicamente, a fecundidade do casal, ela se exterioriza, por assim dizer, de maneira mais óbvia, com o preenchimento do corpo feminino, pela ação, pelo movimento masculino de preenchê-la. Então, Uhum. há que se ter esse cuidado espiritualmente falando, desse homem que dá a sua vida pela esposa. Se ele não a preenche espiritualmente com essa vida de doação, na cama isso também não aparecerá biologicamente falando, porque para a mulher isso é evidente. A mulher que não se sente cuidada, protegida e amada pelo seu homem, ela pode inicialmente, ou com muito esforço, ter uma certa satisfação sexual por algum tempo. Mas quando ela não encontrar mais naquele homem o seu porto seguro, aquilo ali em algum momento vai se desfazer. E a repetição, né, a banalização daquilo fará com que aquele contato físico já não a satisfaça mais. Né? E o homem, muitas vezes, nessa visão limitada, está achando que está tudo bem, e a mulher, como você disse, se contenta em satisfazê-lo. Né? Sim. Porque falta esse fogo inicial daquele homem que tem que chegar em casa e elogiar a sua esposa, agradar a ela, surpreendê-la com pequenos gestos de carinho, de cuidado. Né? A gente não pode depositar todas as responsabilidades das insatisfações femininas na própria mulher. Muitas vezes há uma barreira a ser quebrada, essa incapacidade do homem de se doar, de dar a Uhum. sua vida a ela. Eu resgato aqui a passagem de São Paulo. Né? Eu costumo dizer, quando eu falo desse assunto, que o homem, basicamente, o ato sexual do homem, ele começa ali com o toque mesmo, naquele momento. Não precisa existir um antes. E na Sim, mulher,
Ele precisa existir esse antes e até mesmo bem antes. Às vezes, para uma mulher estar preparada para um ato sexual à noite, o homem precisa ali estar, vamos dizer assim, adubando de manhã, durante o dia, para que a mente dela né, os hormônios ali, toda a vontade dela vá se direcionando para isso. Porque para a Sim, mulher é muito difícil chegar simplesmente puramente ali, vamos aqui, pá. sim. E Não, não claro, acontece. essa sucessão, né, essa dinâmica da conquista, ela não deve em nenhum momento ser simplesmente uma iniciativa masculina direcionada para o interesse imediato de ter relação. Sim. Deve haver primeiro uma consciência do valor inestimável daquela mulher que está ali com ele. E isso naturalmente inspirá-lo a conquistá-la todos os dias, né? E admirá-la e contemplá-la por tudo aquilo que ela representa, né? Muito mais do que pelos seus atributos físicos ou pela capacidade de satisfazer esse homem, mas pelo seu valor em si. É o que eu sempre repito quando eu vou falar sobre esse assunto. Quando o amado, para aquele que ama, ele não é um meio, mas um fim. E isso tem que estar muito consciente na cabeça dos amantes, né, dentro da vida conjugal. Quando você olha para o outro e enxerga nele um instrumento para ter prazer, e necessariamente imediatamente você está rebaixando a sua realidade sexual a essa realidade mais objeto. E quando você olha para o outro como um fim, como dotado de todo valor por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, o que nós somos? Filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, dotado de todo valor, né, inestimável por essa presença que nos anima. Ali há esse desejo de que aquilo termine na própria pessoa. Aí se constrói esse amor pessoal, que caminha naturalmente para a vitalidade, a capacidade de gerar vida, ou em outras palavras, a capacidade de procriar e de criar, de ser participante desse plano generoso de Deus de multiplicar aquelas vidas que ele inicialmente criou, né? Há aí também uma dimensão biológica e uma dimensão espiritual desse homem e dessa mulher que reconhecem nesse oposto, nesse estranho, algo tão encantador, tão profundamente maravilhoso, apesar de todos os defeitos, de todos os pecados, daquela toalha molhada em cima da cama, daquela Sim. comida que ficou queimada no fogão, daquela cueca que ficou em cima da sei lá, da cômoda ou em cima da privada, enfim, largada no chão do banheiro. Independente de tudo isso, da tampa da privada que ficou aberta, né, que as mulheres tanto Sim. insistem nisso, independente de tudo isso, há um motivo único e fundamental para se amar, que é o valor que aquela pessoa tem, né? E aí, nesse entendimento, homem e mulher se dirigem nessa atitude de conquista, né? De agradar o tempo todo. E dessas pequenas atitudes de amor, ali vai se construindo essa consciência cada vez maior de que um caminho natural que os dois sejam um. Uma vontade de estar tão próximo, tão próximo, tão próximo, que aquilo só irá assumir a sua plenitude de amar se eles forem um. E esse ser um é que culmina com essa prática sexual do casal. Ali, naturalmente, há essa via. Mas não como um interesse inicial, eu vou fazer esse café da manhã diferente para minha esposa, porque hoje vai ter. Quer dizer, é legítimo ter esse tipo de intenção também, né? Mas não pode parar por aí, porque senão isso vai virar um evento premeditado. E aí depois, com o tempo, toda vez que tiver um evento diferente, a mulher já vai saber que é para isso. E aí a Sim. coisa para de surtir efeito igualmente. Acaba que a mulher começa a se sentir meio que usada também nesse sentido. Sim, Porque talvez inevitavelmente. meu marido só me agrada quando, Quando quer. né? Exatamente. Exatamente. E é por isso que tantos maridos têm procurado cada vez mais a página, porque às vezes isso não está claro para eles. Mas isso nada mais é do que esse egoísmo pulsando todas as vezes no nosso peito. Nós temos que ter uma visão muito sensata, muito honesta, muito humilde em relação a isso. De que esse ideal de sexualidade
esse ideal de vida conjugal totalmente entregue e devota que nós esperamos ter um com os outros, ele muitas vezes ele não é alcançado nesse dia a dia, porque nós somos sufocados o tempo todo por essas tentações, por essas vaidades, por esse desejo de ter razão sempre, né? Como é que você vai exercitar em perceber durante o sexo aquilo que realmente agradou a tua esposa se o dia inteiro você não olhou para ela? Se o dia inteiro você não perguntou como foi o trabalho dela? Ou, se a mulher não trabalha, como foi o dia dela em casa, quando você chegou do trabalho? Como foi com as crianças? Elas aprontaram muito hoje? Ou conversar sobre uma bobagem que você viu na internet, ou que um amigo do teu trabalho te contou, que uma amiga do seu trabalho te contou, e dizer, ó, viu aquele, o que fulano outro dia me falou sobre isso? Já viu o que está acontecendo sobre isso? E dali rolar um papo totalmente desinteressado, e simplesmente no interesse de curtir um ao outro, né? De dividir essa presença, né? Às vezes, no momento de cansaço, renunciar e se colocar à disposição. Vamos ver um filme, vamos pedir uma pizza, ou vamos fazer uma pizza. Não ter dinheiro não é justificativa para não Aham. inovar, para não encontrar maneiras de ser feliz a dois, né? E se satisfazer. Estou envolvido numa discussão com isso lá na minha página sobre essa questão de ter filhos ou não, que gira muito em torno dessa mesquinharia que nós temos, em que tudo se resume a dinheiro, é uma vida confortável, né? Quantos casais se consomem e se separam sem ter se separado, porque se consomem pelas contas a pagar. A gente Sim. não pode A vida menosprezar é o só papel, boleto, né? só boleto. E você vai girando em torno disso. Cadê o amor? Cadê essas experiências de gratidão, essas experiências de generosidade, esses pequenos gestos de carinho que se sobrepõem a tudo isso, né? Quantos casais hoje vivem consumidos por um plano no futuro, carreira e carro e viagem e casa e isso e aquilo e plano da previdência privada e não conseguem ter mais um momento descontraído a dois, porque até para sair para jantar estão fazendo conta. E tem muita gente por aí que não tem dinheiro no banco e que sai na esquina para comer um podrão e que suja a cara de E é ketchup feliz. e isso já vira um motivo para fazer uma declaração. Ah, tua cara cheia de ketchup tá linda hoje, deixa eu aqui limpar, meu amor, o seu rostinho. Então, assim, essa mesquinharia a qual nós acabamos nos envolvendo no dia a dia, ela vai nos transformando cada vez mais em criaturas inferiorizadas, né? Então, ontem mesmo eu conversava num grupo de amigos aqui, que nós nos reunimos aqui, o grupo do Charuto, para conversar sobre algumas coisas aí toda quinta-feira. E a gente conversava ontem sobre o simbolismo do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que foi escrito por um autor católico, extremamente católico, Aham. e é riquíssimo de significado, né? E quem já teve a oportunidade de ver os filmes, pelo menos, sabe o quanto as pessoas se corrompem por essa mesquinharia e quantas pessoas dariam a sua vida por um anel de ouro, né? Quantos corromperiam o seu coração por isso? Isso acontece o tempo todo na nossa vida. A gente vai se corrompendo por essas necessidades menos necessárias e vai deixando aquele essencial que é invisível aos olhos, como diria o poeta, e vai perdendo esse encanto pela vida a dois, né? De sair para caminhar, para passear na praia, para passar a tarde juntos, contemplar um pôr do sol, por que não? E contemplar o rostinho um do outro também, né? Se É, encantar novamente. eu costumo dizer que quando o casal ele tá tão, vamos dizer, focado na questão de melhorar a vida, de ter mais conforto, de ter isso, de ter uma casa maior, mais carros, mais coisas, ele vai condicionando a felicidade conjugal só quando eu chegar em determinada coisa que eu quero. Então, ele não vai conseguir, às vezes, ser feliz num jantar simples, onde fez ali, vamos colocar um arroz com ovo e comeu com a mulher. Ele Sim, só vai ser feliz se for um jantar onde ele vai comer camarão, onde ele vai comer, sei lá, uma comida estrambólica, porque ele tem dinheiro para pagar isso num restaurante caro. E eu costumo pensar que se um casal ele não sabe ser feliz com um pouco, quando ele chegar no muito, ele também não saberá ser feliz. serão escravos das suas vontades, tenha certeza. Vamos fazer uma comparação muito honesta aqui, muito óbvia, muito evidente, que eu fiz essa comparação no post que eu coloquei no meu feed hoje mesmo. Minutos antes de eu entrar aqui, eu estava conversando sobre isso. Os nossos avós, que realidade eles viveram? Eles não tinham essas facilidades que a gente tinha. Não tinha internet,
Eles não tinham internet para empreender. Eles não tinham para onde correr. Quando tinham crise no trabalho deles, eles ficavam sem trabalho mesmo, né? Meu avô era um dos meus avós era pedreiro, meu outro avô era de uma realidade rural, tinha uma vendinha. E quando não tinha venda, não tinha dinheiro. E meus pais passaram fome e tinham dificuldades, né? E, no entanto, a gente via essas famílias devotas, né? A gente via essas famílias lutando junto, passando muito mais dificuldades que a gente, limpando fralda de pano, né? Essa facilidade hoje em dia, o filho cagou na fralda, você dobra ela e joga dentro do lixo. Antigamente, o pai e mãe tinha que limpar aquela fralda cheia de merda e pendurar de volta. E Uhum. revirar aquele cocô todo, né? Então, são E ficar pequenas branquinha. facilidades. Até ficar branquinha. Limpava aqueles panos de boca, né? Um atrás do outro. Hoje em dia a gente ganha, faz chá de bebê. Isso é uma realidade contemporânea. Antigamente não tinha essa fartura. Fazia um chá de bebê. Antigamente não tinha isso. Fazia um chá de bebê, todo mundo levava quilos e quilos de fralda, de pomada, de lenço umedecido. E quando você olha, você tem um armário todo dos primeiros meses do bebê montado. Nossos pais não tiveram isso, né? Começaram a ter isso, nossos avós muito menos. Lutavam mesmo, muitos eram analfabetos. Não tinha passeio de final de semana. E que realidade infeliz e miserável eles viveram? Ah, minha avó, ela viveu uma vida muito abnegada. Ela tinha os seus momentos lá em que ela se questionava muito. Meu avô bebia e era uma realidade difícil. Era assim. E o teu avô muitas vezes também se sentiu um merda por isso. Porque passava essas dificuldades, porque não conseguia dar conta de tudo em casa. Mas quando ele chegava em casa, ele sabia que tinha alguém ali para abraçar e acolher ele. E esta avó, quando via o seu avô chegar em casa, sabia que ali tinha um homem que tinha dado o suor e o sangue no trabalho, que trazia aquela moedinha que era o que ele tinha, mas era tudo que dava. E ponto final. E você não via esse arranca-rabo que você vê hoje em dia, e esses Uhum. casais Nutella se separando por qualquer coisa. Ah, porque não tinha mais, não sei o que. Minha filha, meu filho, para pensar. Você merece esse cuidado todo? Você, esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado todo? Que merece ser criado com todos os paparicos e sem nenhuma dificuldade na tua vida? Quem são essas pessoas da atualidade que só merecem viver quando tudo é conveniente? Quando tudo é fácil, quando tudo é confortável? Que experiência de amor nós vamos ter se não houver a prova? Se não houver a dificuldade, se não houver o sacrifício? Antigamente, os casais se provavam no sacrifício, né? Sim. Hoje, os casais se desfazem pelo primeiro sacrifício que aparece. Primeira E na dificuldade. primeira dificuldade, não, melhor cada um seguir sua vida. E eu estou falando com toda a honestidade do mundo e com toda a sinceridade, ninguém está livre disso. Eu estou falando de traições também, eu estou falando de desilusões, eu estou falando de experimentar essa realidade pessoal, né? Esse amor pessoal de alguém que te ama, mas que tem defeito, que não é Sim. essa pessoa perfeita e que você também não é, e que você não merece essa perfeição toda para você, porque você não é isso para os outros, né? Nós temos hoje pessoas que têm listas e listas que sabem cobrar muito bem os seus maridos e as suas esposas, mas não sabem parar para pensar um minuto sequer naqueles defeitos que repete cotidianamente dentro de casa. Hum. E ali, nesse campo do eu, do império do eu, né, do culto ao eu, do serei como Deus o tempo todo, o Senhor da minha vida o tempo todo, aí o amor não cresce. E aí a sexualidade será sempre uma realidade muito medíocre, né? Então é óbvio, nós temos realidades imediatas que não podem ser menosprezadas. Mulheres que têm dor para ter relação, homens que têm problemas de ereção, mulheres que têm Ejaculação dificuldade, precoce. ejaculação precoce, mulheres que têm dificuldade de ter orgasmos, mulheres que têm dificuldade de lubrificação. E isso tudo merece ajuda médica e multidisciplinar. Mas veja, você, quando lê um guideline internacional sobre sexualidade, a grande maioria das respostas se resume a terapia sexual, fisioterapia pélvica e, em última escala, um remédio. Por que isso? Porque nós estamos perdendo o sentido. Nós ensinamos que sexualidade é sexo e quando a gente vai resolver o sexo, a gente ensina que vai tratar com os outros temas relacionados à sexualidade, né? É uma incongruência bizarra que a gente direciona esse entendimento de sexualidade para o contato sexual de Aham. sucesso, prazeroso, e quando a gente vai tratar o sexo, a gente entende que a gente tem que sair da rotina,
que a gente tem que se cuidar mais, rever questões pessoais, fazer terapia de casal. E muitas vezes, quando tem vaginismo, que é dor para penetração para a mulher, tratamento é o mesmo. Poucos são os remédios que tem a acrescentar. Que tem que ter terapia sexual, com fisioterapia pélvica. E aí você começa a olhar que, para a grande maioria dos distúrbios, das disfunções sexuais, anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, né? Distúrbio do desejo sexual hipoativo, que é a falta de desejo, né? Transtorno do desejo sexual hipoativo, que é a falta de libido, que tanto se fala hoje em dia. Quando você Sim. vai tratar isso, as pessoas imaginam que vão tomar uma pílula de progesterona e tratar. E aí você vai olhar no guideline, a primeira coisa é fazer terapia. Só que todo mundo na terapia ensina que hoje o sexo é essa energia, esse impulso sexual, ele tem que ser alimentado, ele não pode ser repreendido, porque senão ele vai ser canalizado para outras coisas doentias, e que você tem que aproveitar esses impulsos e transar, 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 e vai igualando o homem a uma realidade animal, só que para tratar os distúrbios que esse próprio pensamento causa, aí você tem que tirar ele dessa realidade animal e entender que o casal precisa se ver enquanto pessoa, né? Então, para muito além de um tratamento com remédio, quando nós estamos falando de sexualidade, de problemas de sexualidade, existe um problema de existência, de entendimento do ser, de entender o que, que ele é para si e o que, que ele representa para o outro, né? Essa incapacidade da gente se doar, da gente pensar primeiro no outro e depois na gente, é o que leva à morte do sexo em todos os casamentos, né? Uhum. Quando você tem um casal em que tem duas pessoas ali preocupadíssimas em dar prazer um ao outro, a coisa em algum momento vai funcionar. E se tiver algum Sim. distúrbio biológico, ele será pontualmente corrigido e a coisa vai fluir. Agora, Uhum. se você não tem dois indivíduos ali preocupados em ouvir, preocupados em olhar e falar isso aqui ele gostou, isso aqui ela não gostou, isso aqui é ofensivo, isso aqui é humilhante, não vou fazer, tô com vontade, mas será que essa vontade é o suficiente para que isso aconteça na minha vida conjugal, na minha intimidade, ou isso é humilhante para ela ou para ele? Isso é uma situação que está infantilizando o nosso relacionamento? E essa proposta que eu estou fazendo para minha esposa, para o meu esposo, está infantilizando a nossa relação? Está erotizando no sentido da pornografia? Está trazendo na minha memória aquela cultura pornográfica assassina que eu tinha da minha adolescência, de revista e de filme e de novela? Será que eu estou querendo transferir uma personagem erotizada que eu vi na minha adolescência para aquela mulher que está aqui na minha frente, que é toda dotada de dignidade e que não é uma fantasia, mas é uma mulher real de carne e osso? Uhum. Né? E, Será que eu não estou e querendo aí, viver como um adolescente aqui na cama e não como um adulto, um marido, uma esposa? E aí as coisas começam a caminhar para o lado da obscenidade e da depravação de um jeito, e quando você vê, você não está mais exercendo essa união. Você está dissociando totalmente, jogando duas pessoas para um campo de um imaginário totalmente corrosivo, né? E destrutivo, de fato. falando dessa questão aí que o senhor falou, da questão do homem, que ele tem essa fantasia mesmo adolescente, né? Nós temos aí um problema conjugal onde a mulher ela vê o homem dela com certos vícios, vamos dizer assim, não, todos os dias eu recebo aí mensagens de mulheres, meu marido, acho que ele anda fazendo coisa sozinho, peguei meu marido vendo pornografia, o que eu faço? A gente vê uma mulher transtornada com algo que ela viu, mas que ela não tem coragem de chegar no companheiro dela e falar: olha, isso aqui não faz bem para nossa relação. Sim. Muitas vezes ela vai ficar ali acanhada e aí ela vai se distanciando daquele homem, porque ela começa a não querer mais se relacionar com ele. E quando se relaciona, ela sempre vai estar pensando no que ele, como ele está me usando nesse momento, o que ele está fantasiando. Então, assim, o quão isso é prejudicial para o relacionamento. Tanto a questão do homem ter esse tipo de vício, mas a mulher também não chegar, claro, sabiamente e inteligentemente, de uma maneira que sente com o companheiro e fale as coisas, né?
Sim, esse é um tabu que precisa ser quebrado. Esse é um tabu real que existe, né? Diferente de tantos outros que são enumerados, que são a grande invenção. A primeira coisa que tem que acontecer numa situação dessas é o olhar de caridade sobre o outro, né? Muitas pessoas confundem a realidade da pornografia com a realidade da traição, que são dinâmicas totalmente diferentes, né? Primeiro que o homem já vem, na grande maioria das vezes, e nós não podemos negar que essa realidade cresce cada vez mais entre as mulheres, né? Porque esse é um dos grandes ganhos dessa vulgarização feminina, é essa pornografização do comportamento feminino. Ao invés da gente... O da mulher vem com glamourzinho, né, doutor? O da mulher vem mais Um glamouroso, pouquinho né? Tipo, a lá glamourizado. 50 tons. Sim, isso, exatamente. Né? Aquele filme da Netflix que foi lançado agora há pouco tempo, que todo mundo achou maravilhoso, super excitante, né? Mas nas redes sociais é contra. Mas pro filme recomendou que todo mundo visse, né? Porque era a romantização do relacionamento abusivo e da violência sexual. Né? Mas tá no Netflix, as pessoas veem e é bonito. Quando a igreja fala que aquilo ali é feio, não pode, né? Mas enfim. Quando a gente não menospreza essa realidade, mas entende que há uma campanha cruel para a destruição dessa ideia, né? De que o amor floresce nesse campo do compromisso, da fidelidade, da cumplicidade, e que a gente tem, de fato, que dar sempre voz a esses impulsos sexuais mais egoístas e mais depravados que a gente eventualmente tem, a consequência é essa vida desregrada e a destruição do imaginário, né, da cabeça de homens e mulheres no que se refere à sexualidade na vida conjugal. A pornografia, a masturbação, que também é uma realidade crescente entre as mulheres, ela é, antes de tudo, fomentada nas escolas. É fomentada nas redes sociais. Ela é fomentada nas mídias, na grande mídia, né? Como uma necessidade de você se conhecer, como uma necessidade de você se autoafirmar, de você não entrar num relacionamento inseguro ou insegura, porque você sabe muito bem o que você gosta, como é o seu corpo. Quando, na verdade, essa é a introspecção maior, né, do comportamento sexual. E sexualidade, vejam, o entendimento de sexualidade, plenamente falando, propriamente falando, é a maneira como homem e mulher se relacionam com o seu oposto. Isso é um entendimento de sexualidade. É esse movimento natural do homem para a mulher, da mulher para o homem. A primeira coisa que aconteceu para destruir isso foi a relativização do que se denomina sexualidade, que é qualquer comportamento que dê voz aos seus desejos, os mais imediatos, né? E os mais torpes possíveis. Então, qualquer coisa hoje é um comportamento da sua sexualidade, é uma manifestação da sua sexualidade, não uma depravação da sua sexualidade. Tudo é um espectro da sexualidade sadia. Não há mais algo, não há mais limites para esse comportamento. Então, primeiro se perdeu essa lógica. E aí começou a se dar nome para as coisas e romantizar tudo, né? Então, a pornografia e a masturbação passaram a ser uma ferramenta de autoconhecimento. E hoje, não se iludam, mulheres e homens que estão aqui nos acompanhando. Eu canso, repito 1000 vezes, eu canso de receber no meu consultório casais que procuram ajuda porque a mulher tem vaginismo, ou porque o homem tem problemas de ereção, tem ejaculação precoce, o casal não se comunica, ou independente de tudo isso, o sexo realmente não é satisfatório, tá? Casais que estão há 1 ano tentando ter penetração e não conseguem. E vão para uma terapia sexual desavisados, recomendado por fulano de tal, a primeira coisa que a mulher recebe é a carga e a culpa de não ter se masturbado quando era adolescente. E aí ela não se conhece, e aí superestima a experiência sexual do casamento, e por esse movimento castrador, que é fomentado pela igreja, no final das contas, que é a grande culpada das mazelas da sociedade hoje em dia, ela tem vaginismo. Aí eu pego essa mulher e esse homem totalmente conformados com uma vida sexual devastada e a conjugal consequentemente, né? O que sustenta esses casais é a esperança mínima de encontrar alguém que lhes dê aquilo que eles querem, que é se reencontrar, ou encontrar alguma coisa que não seja a mediocridade. E aí eu direciono para um terapeuta sexual que entenda a sexualidade como eu e você entendemos e redescubra a beleza desse amar no serviço,
que entenda a beleza do que foi se guardar, do que é a pureza de fato, que não é puritanismo, né? Mas é pureza, né? Que é não ter vergonha do sexo, mas ter pudor, né? Sim, Que é esse sim. sentido de que o sexo é um tesouro que precisa ser guardado, mas não é uma vergonha que precisa ser escondida. E que, Não é algo portanto, sujo, nesse né? Nesse Não é ambiente algo da sujo. intimidade, exatamente. Nesse ambiente da intimidade é que você se liberta mesmo e se permite fazer certas coisas que você não vai fazer em público, é óbvio. É óbvio. Isso é um dos sentidos de intimidade. Guardar aquilo que é valioso para o momento devido, né? E quando eu começo a direcionar ela para essas pessoas que vão despertar nesse casal essa consciência, esse entendimento, encaminham para uma profissional que vai tratar biologicamente falando, com terapia, com fisioterapia pélvica, esse controle, né, esse descontrole sobre a musculatura pélvica, a coisa vai caminhando e esses casais se redescobrem e se curam. Porque Sim. descobrem que a vida sexual é construída a dois. E que esse mundo da pornografia e da masturbação nada mais faz do que dissociar cada vez mais essa vida a dois. E construir, muitas vezes, um casal que acha que o sexo é totalmente um sucesso, quando na verdade estão realizando uma verdadeira masturbação a dois, como eu brinco muitas vezes na página. Desses casais que entram numa relação já sabendo o que querem, extraindo do parceiro essa vontade, usando o parceiro para se satisfazer, e aí termina. Isso não é sexo. Isso não é exercício da vida conjugal. Isso não é Uhum. união. Isso não é intimidade. Isso não é procriar espiritualmente falando. Que dirá biologicamente, que provavelmente disso não nascerá uma vontade generosa de ter filhos, desse tipo de relacionamento. Daí nós falamos tanto de abertura à vida nesse sentido, que não é número de filhos, mas é essa Sim. predisposição generosa a se unir intimamente e aguentar o que vier. Sejam 10, seja nenhum, se assim Deus o quiser. Quem somos nós? Se É não co-criadores? usar do ato sexual e estar pronto para a consequência dele, que é um bebê. Pura e simplesmente isso, né? Encarar as responsabilidades, as contas para pagar que aquele bebê vai trazer, sim, mas educar, dar carinho, saber que quem vai educar e quem vai criar não é a escola nem a babá, é você, não é o vizinho, é você, né? Que são coisas muito mais caras do que pagar plano de saúde. São muito Sim, mais caras do que vestir, porque te exigem aquilo que você não consegue comprar. Esse é o verdadeiro difícil. Essa é a verdadeira conta que esses pais têm que se fazer quando estão dispostos a enfrentar uma vida sexual ativa. Encarar as responsabilidades dessa fecundidade biológica também. E aí, quando eu começo a direcionar esses casais, eles se redescobrem e deixam de ser comprados por esse discurso, né? Assassino de superestimar pornografia e masturbação ou dar a ela qualquer face mais digna, que não, de digna não tem nada, e que cria esse imaginário totalmente perverso e egoísta nas pessoas, de homens e mulheres que entram para uma relação sexual sem terem se acostumado a pensar com o outro, porque aprenderam a se satisfazer sozinhos. É o império do eu, de fato. Isso sim, destrói relacionamentos num grau inimaginável. É a história do casal que, quando está de alguma forma magoado um com o outro, vão se resolver sozinhos. Porque eles sabem muito bem como se resolver. Então eles não precisam um dos outros. E aí a pornografia e a masturbação serão sempre esse caminho de alívio, né? Dessa tensão dentro da vida conjugal que não se resolve com conversa, com perdão, né? Com reparação, né? Com atitudes de caridade, de sacrifício. Vão se resolver com alívio de uma tensão sexual de outras formas. São esses sim, casais que continuam a vida inteira se desencontrando. sim. O doutor falou em uma parte, mas não entrou muito. Eu queria que o senhor entrasse um pouco nisso. Na questão da diferença da pornografia para traição. Que às Sim, vezes a mulher coloca as duas coisas num pacote aí. Como se o homem fosse, às vezes, um mau caráter pelo fato dele estar ali consumindo pornografia. E se a gente for adentrar, assim, no universo do que a sociedade foi moldando os homens e partindo do pressuposto que a pornografia ela vicia mesmo, ela causa uma sim. dependência, a gente não pode comparar aí uma coisa com a Jamais. outra. Pura e simplesmente. A traição é uma atitude deliberada de se envolver com outra pessoa que você substituiu,
né, na sua vida, aquele amor pessoal que você transferiu para outra pessoa. Ou desfigurou isso e transformou numa vontade passageira com uma outra qualquer ou um outro qualquer. Isso é traição, né? Envolve conquista, envolve trocar telefone, envolve falar coisas, envolve marcar coisas, envolve se colocar numa situação premeditada. A pornografia e a masturbação, muitas vezes, são vícios que esses adolescentes carregam para a sua vida conjugal. E que têm vergonha, que têm medo, e que não conseguem sair daquilo ali sem ajuda médica, muitas vezes, sem ajuda psicológica, muitas vezes. E que precisam de uma visão caridosa que possa transformar essa realidade na vida dos esposos. Então, o primeiro olhar que tem que se ter com tudo na vida é um olhar de caridade, de perdão, de compaixão, que motive a uma mudança de realidade, obviamente. Não dá para ficar acomodado nisso e falar, coitadinha, coitadinha, ela é assim mesmo, vou deixar Não ela é ter esse passar tempo. pano, né, Não, doutor? Não é passar exatamente. pano. É não se contentar, mas também não se escandalizar com isso, por saber que todos nós somos, em maior ou menor grau, vulneráveis a cair em algum momento. Se não for com esse tipo de erro, mas com outro. E que não haverá outra maneira de reparação que não o perdão e buscar a ajuda necessária. Muitos casais se fragilizam demais com essa realidade, achando que é ali uma traição, mas na verdade nada mais é do que uma incapacidade daquele homem ou daquela mulher de simplesmente se ater à realidade. É um desejo quase que infantil de, em qualquer momento de dificuldade, muitas vezes isso não é nem dentro do relacionamento. Esses homens e mulheres às vezes têm problemas no trabalho e fogem para a pornografia por isso. É como se fosse a terra do nunca, né, dessas pessoas. Então ali há um problema totalmente diferente daquele mau caratismo que leva muitas vezes à traição em si, essa sucessão de medidas premeditadas que leva ao adultério em si, né? Mas muitas vezes, entendam, esse mal está dentro da pessoa. Ele não tem como fugir. Ele não tem como fechar a porta para uma mulher que se oferece. Ele tem como fechar a porta para uma mulher que se oferece para ele, mas ele não tem como fechar a porta para si mesmo, né? Ele vai conviver com esses demônios e vai ter que exorcizá-los em alguma vez na vida, e ela também, se for a mulher envolvida. Então entenda que muitas vezes esse é um mal que está ali, que precisa ser cortado pela raiz com a ajuda adequada, né? E não dá para fugir dessa realidade muitas vezes. Esses homens e mulheres precisam de ajuda, né? E não de um julgamento puro e simples. Doutor, eu queria que o senhor voltasse aí num ponto que eu vi o pessoal comentando aqui muito sobre questões de quais vamos dizer assim, as doenças ou os limites que uma mulher pode ter para que ela não chegue aí à questão do prazer. O senhor falou aí em vaginismo, mas existem outras coisas, né? Existem Eu outras queria que o senhor questões, falasse, né? porque teve uma mulher aí perguntando. Essas questões elas são muito complexas e elas por si só já mereceriam uma live. Mas a gente pode resumir aqui que a disfunção, né, as disfunções sexuais da mulher, por assim dizer, elas podem se manifestar como as disfunções da libido, né? Pensando no ciclo sexual como o desejo que caminha para a excitação, vai para o orgasmo e se resolve, né? Pensando biológico, pura e simplesmente biologicamente nesse Sim. ciclo e no que pode afetar esse ciclo de alguma forma. Os transtornos do desejo e da excitação, eles são muito parecidos, eles se intercalam muitas vezes, que é desejo propriamente a libido, é a vontade de ter relação, e a excitação é a resposta ao estímulo sexual. Então, eles estão muitas vezes interligados. Aquela mulher que tem dificuldade de querer ter relação, e muitas vezes ela tem dificuldade de responder às investidas do parceiro, né? E na grande maioria das vezes, ou isso vai ser por uma medicação que ela está tomando que afeta a libido, ou isso vai ser pura e simplesmente por esses problemas prévios que ela carrega, né? Traumas pessoais, relacionamento desgastado, incapacidade de enxergar no seu parceiro essa pessoa de confiança, incapacidade de se sentir amada. Muitas vezes, o problema da sexualidade daquela mulher está relacionado diretamente à sua autoestima. Muitas vezes essas mulheres elas não precisam, de fato, de um tratamento, de uma terapia sexual, mas elas Uhum. precisam redescobrir a capacidade de se acharem bonitas e dignas de serem conquistadas. Existem muitas mulheres que não se acham bonitas, que se acham gordas, que se acham feias,
que se acham horrorosas, enfim, em todos os sentidos, brega, etc, etc. Ótimo que você tenha essa insatisfação com o seu corpo e queira ficar com um corpo melhor. Ótimo que você acha que você precise de roupas novas, de maquiagem, de cabelo bonito. Isso é fundamental, né? Nós não podemos esquecer desse valor, desse significado transcendente que a beleza tem, de nos apontar Uhum. para o alto até, muitas vezes, que se reflete na arte e se reflete também na nossa aparência física, né? Nós não podemos menosprezar isso. Não dá para achar que você vai ficar em casa com a camisa de candidato rasgada da eleição passada e que você vai despertar qualquer tipo de atração na sua mulher, ficar andando com cueca freada, frouxa pelo meio da casa e achar que a sua mulher vai se atrair por isso. Então, homens também tomem cuidado com isso. Essa pança de chope ridícula que você tem, ela não é sinal de masculinidade, tá? Ela é sinal de falta de cuidado, de desleixo. E a sua mulher não acha isso bonito. Com raras exceções, tem a mulher que gosta, que acha a pancinha sexy. Sorte de quem tem e a mulher também gosta. Mas na grande maioria das vezes isso não é legal, né? Então, muitas vezes o que está por trás dessa falta de desejo ou de excitação é essa incapacidade de se achar digna de ser conquistada. Muitas mulheres passam por situações, e as mulheres que estão aqui vão se reconhecer, não precisa se denunciar, óbvio, até porque eu não estou vendo vocês, que eu já disse que eu não estou vendo os comentários há muito tempo, mas muitas dessas mulheres, quando o homem começa a dar investida, quando o homem começa a conquistar, começa a elogiar, começa nas primeiras carícias, ela rechaça. Por quê? Porque ela acha que ela é tão feia, que ela é tão insignificante, que ela é tão indigna de despertar desejo nos homens, que aquilo ali que o homem está fazendo com ela é uma mentira. Que ela está sendo enganada, que ela está sendo usada. Porque é impossível que o marido dela esteja se atraindo por aquilo, por aquele bagulho. E aí o problema não está na sexualidade, pura e simples. Né? Óbvio, está no aspecto do desejo, da excitação, do despertar desejo, mas está na questão da autoestima. Está nesse Sim. trabalho de saber que você pode ser bonita na sua dificuldade. Eu estou um pouquinho acima do peso. Beleza, vai malhar, come direito, vai na nutricionista. Né? Estuda sobre isso e faz o máximo que você puder. Mas não é para achar que esse é o fim do mundo. Né? E que só porque você não atende um determinado padrão de beleza, que é bonito, diga-se de passagem, não fosse bonito, as pessoas não colocariam nos comerciais para atrair as pessoas e atraí-las a comprar, para querer ser como aquelas pessoas, mas que não pode ser o centro da tua vida, da tua autoestima. Existe um valor que você tem que vai muito além da sua aparência, né? Mas muitas vezes esse é o problema ali atrás. Na grande maioria das vezes é o desgaste do relacionamento, né? É a incapacidade de se atrair por aquela pessoa que não mostra mais valor nenhum. E aí você tem que começar a trabalhar isso. Aí muitas vezes entra a terapia de casal, né? Então veja, não existe uma proposta milagrosa. Tem muita gente que vai no ginecologista e fala assim: minha libido tá tão baixinha, doutor, eu tenho uma amiga que ela tá usando um gelzinho de testosterona que ela passa aqui dentro na coxa, ou usou um gelzinho vaginal de testosterona e ela começou a ficar muito bem com isso. Ela vai ficar muito bem. Talvez por 2, 3 meses ou anos, e depois vai piorar. Porque ela vai começar a ficar obcecada por essa experiência sexual cinematográfica e vai descobrir que isso também não foi o motivo maior da insatisfação dela, mas que era um problema de vida conjugal. E aí o problema vai se aprofundando, e aí o gelzinho já não resolve mais. E o médico não sabe o que fazer, fala que é aquilo mesmo que ela tem que procurar um psiquiatra. Né? Então, as Também. mulheres esperam muito esse tratamento milagroso. E quando a gente vai ler na literatura, a testosterona só tem efeito comprovado para uma situação, que é como uma certa reposição hormonal nas mulheres pós-menopausa. Para as outras, não há qualquer estudo mostrando evidência consistente de que a testosterona seja segura. Em alguns estudos ela até mostra efeito, mas não há dados na literatura que dê segurança ao uso de testosterona de maneira inadvertida em mulheres antes da menopausa, por exemplo. O senhor estava falando aí da questão do valor da mulher, né? Às vezes eu recebo assim, mensagens de mulheres que são bonitas, mas que elas se Sim? acham feias porque se comparam com a mulher do outdoor, a mulher da revista, a mulher da Sim. novela. E eu falo para ela, mas ela fala assim: como meu marido pode me desejar? Eu falei: o seu marido não deseja somente o seu corpo,
Não deseja somente essa casca que ele vê, ele deseja também o valor que você tem. É a mulher que se sacrifica por ele, é a mulher que se sacrifica pelos filhos dele, é a mulher que é cúmplice dele, é a mulher que está ali nas dificuldades, nas alegrias. Então, o homem, quando o marido, lógico, dá valor na esposa, isso tudo leva o homem também a sentir essa atração, esse desejo. Então, assim, quando se compara a mulherzinha do outdoor, é claro que o poder da sua atração é muito maior que o dela. Porque o Sim, dela é só a casca. exatamente. Veja, existe uma realidade nisso profundamente fascinante, né? Se você observar a dinâmica dos nossos corpos, eles não resistem ao tempo. Se você olha para a mulher e para o homem, por mais lindo ou linda que ela ou ele seja, eles vão sucumbir ao tempo. Mas existe algo que se constrói dentro dessa vida conjugal, que quanto mais o tempo passa, mais ele tem o potencial de crescer, se você alimentá-lo da maneira adequada, que é o amor. Não esse amor sentimento, ai, como ele é lindo, como eu quero estar com ele. Não, esse amor, atitude, provado nos pequenos atos de serviço, nos pequenos gestos de carinho, nos pequenos presentes que se dá, nas pequenas palavras de afirmação. Estou enumerando as linguagens do amor aqui, me apropriando, mas que são esses alimentos do amor, essas demonstrações de amor no cotidiano. Veja, né, esse tempo de qualidade, esse estar por estar, ali de Uhum. prontidão, só ouvindo, só quero te ouvir. Então, veja que essas são as coisas que resistem ao tempo. E as outras não. Essas coisas resistem à doença. E as outras não. Você pode ter um corpo lindo e maravilhoso e descobrir que você tem câncer de mama amanhã. Você vai ficar careca, você vai ficar inchada de corticoide, você vai ficar desfigurada pela doença. E ainda assim você tem que acreditar que o seu marido vai ser capaz de te amar. Porque ele olha para você e ele não vê um corpo, se ele te ama. Ele olha para você e vê Deus. Esse Deus que aparece. Da mesma forma, ele pode ficar doente, impotente sexual, ele pode ter um acidente de carro e ficar paraplégico e não ter mais ereção. E esse homem vai ser um inválido para você? Olha, faz o caminho inverso. Esse homem teria motivos para acreditar que você não o ama mais porque ele é impotente? Então, ainda que o corpo não resista ao tempo ou às adversidades, o amor em si resiste, porque ele é alimentado não só pelo deslumbre, pelo encanto, mas também pelo amor em si, pelo serviço em si, pelo valor que se tem dentro. Então, essa ideia de condicionar o sexo, de potencializar o sexo com a beleza, é mais do que bem-vinda. Mas condicionar o sexo à beleza é distorcer o seu próprio sentido. Uhum. Então aí nós temos que ter um cuidado muito grande de não descuidar de encantar, de sensualizar para aquela pessoa e não sensualizar à torta e à direito, mas Uhum. direcionar essa conquista para alguém através da sua beleza, mas saber que ela do pó vieste e ao pó retornarás. E as traças comerão o seu corpinho. Então, e que, de fato, nós não podemos usar os nossos corpos para aprisionar a nossa alma, mas para fazer resplandecer essa alma infinita que Deus depositou dentro de cada um de nós. Então, essa é uma dinâmica muito difícil de entender. Existe um estudo, né, que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar sobre sexualidade, que é um estudo que foi feito com casais jovens de pouco tempo de relacionamento e longo tempo de relacionamento. E aí perguntaram para os casais a mesma pergunta: o que é mais importante para você? O afeto, o carinho ou a qualidade do sexo? Os casais jovens responderam a mesma coisa: qualidade do sexo. Quando a pergunta era feita para os casais mais velhos, a mulher falava o amor e o homem falava o sexo. Porque o homem tem essa tendência a ser mais materialista do que a mulher, que vai transcendendo ao longo da vida, né? E o homem, muitas vezes, ele vai se aprisionando na sua produtividade, e aí a sua capacidade de se ater ao casamento vai baseada nessa vida sexual ainda ativa e propriamente, né, viril. E a mulher começa a perceber que essa vida conjugal ela transcende em vários aspectos e ela representa esse amor de Deus em muitas outras ocasiões. E aí o peso do sexo começa a diminuir.
Não que ela menospreze, mas que ela comece a enxergar essa presença de Deus de maneira infinita em cada um desses pequenos momentos. Ela olha para um filho, ela olha para um jantar e ela consegue, né, se satisfazer em todas essas coisas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E entender, inclusive, que a cabeça do homem e da mulher funcionam de maneira diferente. E quando a Sim, mulher se rebaixa nessa campanha feminista tosca que a gente vê, quando a mulher rebaixa essa vivência sexual tosca à vivência sexual do homem, a consequência é o desastre. E a incapacidade de um relacionamento durar mais do que 5 a 10 anos. Porque se você tem duas pessoas pensando com a cabeça de homem dentro da sua casa, não essa dá experiência certo. sexual vai ser extremamente inferiorizada. Aquela coisinha meio que de ir apimentando o casamento, trazendo coisas mirabolantes para agradar o parceiro, isso aí dá Daqui BO a ali pouco, na frente. daqui a pouco não tem nada mais irreverente do que a vizinha. Exatamente, exatamente. Doutor, muito boa a nossa live. Eu ainda ficaria aqui horas conversando, mas a gente já passou aí do nosso tempo. Acredito que o senhor aí tem cuidado da sua filhinha, ver sua esposa, enfim, eu também. Muito obrigada. Que o senhor possa aí continuar o seu trabalho, que tem sido maravilhoso, tanto com a questão que o senhor fala da abertura à vida, como da sexualidade, como dos métodos naturais. Então, assim, é um trabalho que eu já acompanho há algum tempo e eu acho muito bom e muito necessário que o senhor não possa parar e possa cada dia mais se doar ainda mais, né? Além de se doar no consultório, se doar também levando um pouco de conteúdo, levando um pouco de Deus para as pessoas. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço pelo carinho, vejo muito seu trabalho também e sei o quanto ele é importante para essas mulheres e peço que Deus abençoe o nosso trabalho sempre, nos fortaleça nessa missão que não é nossa. Nada disso que nós fazemos e os frutos que eles trazem não são nossos, não são para nós. E cada vez que eu sou chamado para falar sobre isso e trazer essa visão diferente, eu agradeço profundamente a Deus pela oportunidade de estar encorajando esses homens e essas mulheres aqui, aos poucos, a se desprenderem dessa visão mundana tão selvagem sobre a sua vida conjugal, porque o segredo de uma nova geração que nós tanto esperamos, ele começa na família, né? E família sem amor não é nada. Então eu só tenho a agradecer por todo o carinho, por todo o apoio. Eu vejo o quanto você me cita, o quanto você apoia meu trabalho. Tem algumas figurinhas carimbadas ali que estão sempre alimentando a página com toda a generosidade, todo o carinho. E eu desejo tudo em dobro para você, infinitamente mais, 70 vezes 7 para o seu trabalho. E que a gente possa sempre estar somando forças. E eu peço humildemente a oração de todos e todas para essa missão que não é nossa. A gente sabe contra quem a gente luta. Sim, Os nossos sim. inimigos não são de corpo, E às né? vezes Não são a de gente carne e entra osso. numas, a gente entra às vezes nos combates, né, doutor, que a gente sabe o que, que a gente está carregando aqui, né? E que nos consomem de fato. E que Sim, podem ferir a alma do ser humano. Então eu peço humildemente oração. E rezem sempre pelas famílias, por todas as famílias. Né? Não existe nada sendo mais atacado do que a família hoje em dia. Porque é na família que nascem as vocações. Né? É na família que a vida se renova. É na família que as pessoas aprendem que abortar é errado. Não é na escola, não é na faculdade, não é na televisão. É na família. Na família. Quando a família morre, as pessoas se tornam cruéis e acham que abortar é uma coisa normal. Quando as famílias morrem, as pessoas perdem o sentido do sexo. Quando a família morre, as pessoas perdem o sentido da caridade, né? E a sociedade desanda. Então, oremos sempre. Rezemos sempre pelas famílias, pelo Santo Padre, por todos os sacerdotes, que tem essa árdua missão de muito mais do que nós se expor nessa luta, né? sim, E estarem muito mais dispostos ao inimigo em si, o inimigo com o qual nós estamos lutando cotidianamente. sim. Muito obrigada, doutor. Então, vocês aí têm a incumbência aí de rezar também pelo trabalho do doutor, pelo apostolado que ele faz aí, que não deixa de ser um apostolado nas redes sociais, e o trabalho dele no consultório, enfim, tudo que ele faz, e também pela família dele, tá? Então, muito obrigada, doutor. Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Vocês também. Obrigada Boa mesmo. noite. Fiquem com Deus.